Boa noite a todos e a todos. Nosso grupo vai falar sobre os vírus de uma forma geral e eu vou começar falando sobre a descoberta do vírus pelo homem. Bem, tudo começou em 1886 com o químico Adolf Meyer. Ele tentou isolar o agente infeccioso da doença do mosaico do tabaco, que é uma doença que ataca culturas importantes, como a batata, e gera prejuízos significativos. Porém, Adolf não teve sucesso. Em 1892, Dmitri Ivanovsky também tentou isolar o agente infeccioso dessa mesma doença, porém, igualmente, sem sucesso. Os cientistas não pensavam que poderia existir partículas submicroscópicas. Naquela época também havia a limitação dos microscópios ópticos. Somente em 1935, o químico americano Wendell Stulley conseguiu isolar o vírus do mosaico do tabaco. O que foi essencial para a descoberta do vírus, dos estudos do vírus, foi a invenção do microscópio eletrônico na década de 1930. Vale também ressaltar que vírus vem do latim veneno. Em relação à origem dos vírus, a hipótese mais aceita é de que os vírus surgiram depois do aparecimento das primeiras células na Terra, porque os vírus justamente precisam das células para se multiplicarem. Entretanto, os vírus surgiram antes do aparecimento do último ancestral universal comum da vida celular, conhecido como LUCA, que vem do inglês Last Universal Common Ancestor. Ou seja, os vírus eles surgiram antes da formação dos 3 domínios que conhecemos na biologia como procariontes, eucariontes e arqueas. Ou seja, os vírus são organismos antigos. Os cientistas também afirmam que os primeiros indivíduos autorreplicantes da Terra se assemelhavam a vírus de RNA por justamente serem mais simples. Há ainda uma hipótese que sugere que o vírus surgiu até mesmo antes do DNA. A hipótese aponta que o vírus foi um dos principais responsáveis pela transição do mundo de RNA para DNA que conhecemos hoje em dia. O vírus foi um dos primeiros indivíduos a possuírem DNA, e eles fizeram isso com a finalidade de evitar que seus hospedeiros, que até então possuíam seu genoma à base de RNA, reconhecesse e destruísse seu genoma, que era uma novidade até então, o DNA. Gradualmente, as células hospedeiras começaram a incorporar o DNA, por justamente ser muito mais estável. Bem, eu vou falar um pouco agora sobre a influenza A. Devido à sua importância para a humanidade de modo negativo, nos últimos 100 anos houve 4 epidemias importantes. As mais famosas, a de 1918, a gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas, e a gripe de 2009-2010, conhecida como gripe suína. Bem, os vírus das linhagens influenza A vieram originalmente das aves. E como os pesquisadores sabem disso? Por conta do seu material genético ser muito similar ao das aves. Significa que esses vírus estavam adaptados aos organismos das aves e pularam para os seres humanos. Por exemplo, aves em que o ser humano tem muito contato, como por exemplo peru, pombo, frangos e outros, patos. E o que significa os termos H1N1, H1N2, H3N2? São combinações de proteínas. O H é referente à proteína hemaglutinina, que possui 16 subtipos, e o N é referente à neuramidase, que possui 9 subtipos. E eles vão se combinando. E essas proteínas, ambas as proteínas, são proteínas do envelope do vírus, da parte externa do vírus. O que significa a gripe suína e gripe aviária? A gripe suína significa o quê? Que boa parte do seu material genético desse influenza veio dos suínos. Mesma coisa da gripe aviária. Essa gripe ela já estava presente nas aves e pulou para o ser humano. E como acontece a formação de novas cepas de vírus? Acontece, como vocês podem ver na imagem, a infecção simultânea, uma célula infectada simultaneamente por 2 diferentes variantes. No nosso caso, como vocês podem ver na imagem, influenza dos seres humanos e outra influenza aviário. Eles
Eles infectam a célula do porco ao mesmo tempo e há um rearranjo de genes. O material genético é misturado, assim também como as proteínas da parte externa do vírus também combinados. Há uma mistura, essas proteínas, há uma certa mistura. E com isso a formação de uma nova cepa em que pode infectar novos indivíduos, consequentemente também novas espécies. As infecções virais elas podem ser classificadas em dois grupos, as infecções latentes e as persistentes. Nas latentes, os vírus podem permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período de tempo, geralmente anos, sem desenvolver a doença, como por exemplo, uma catapora, a herpes labial, os vírus oncogênicos. Já as infecções persistentes, os vírus se desenvolvem de modo gradual durante um longo período e eles são causados principalmente por vírus comuns, como por exemplo a gente pode citar o vírus do sarampo, que causa uma forma rara de encefalite. Falando em vírus, nós não podemos deixar de citar as vacinas. As vacinas são fabricadas a partir de micro-organismos atenuados, patógenos, que podem ser tanto vírus quanto bactérias. Elas visam estimular o sistema imunológico a identificar os micro-organismos como uma ameaça, incentivando a produção de anticorpos, funcionando exatamente como se fosse uma memória imunológica. Em relação à criação da vacina, já havia relatos de mecanismos de imunização pelo chinês em 200 a.C., porém só foi em 1796, com um médico inglês, Edward Jenner, que foi feito o primeiro teste de vacina contra a varíola em um menino de 8 anos. O médico, por que ele fez isso? Porque ele observou que as pessoas que contraíam a varíola bovina, uma forma mais branda da varíola, não desenvolviam a forma mais grave da varíola humana, da varíola comum. Foi a partir daí que houve a sistematização do processo de imunização. Uma curiosidade é que a palavra vacina deriva do termo varíola vacinae, que significa varíola dos bovinos. As vacinas oferecem proteção tanto individual quanto coletiva a doenças infecciosas que vitimaram populações inteiras em outras épocas, como por exemplo os casos de varíola em 1500 com a chegada dos europeus na América, que ocasionaram a morte de milhares de ameríndios. Nenhuma arma dos europeus era mais mortal do que os seus próprios vírus que eles traziam. As altas taxas de imunização da população podem levar à extinção da doença, como por exemplo a difteria, a poliomielite e a varíola. Um tema relevante de ser abordado é a relação entre vírus e câncer. Os vírus que promovem o desenvolvimento do câncer são conhecidos como oncogênicos ou oncovírus. A maioria dos cânceres causados por vírus não são reconhecidos. Primeiro, porque a maioria dos vírus não causam câncer, e segundo, porque o câncer desenvolve somente muito tempo após a infecção viral. Aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Quase todos os cânceres cervical e anal são causados pelo HPV. Outro vírus comum de promover o câncer é o vírus da hepatite B. O material genético dos vírus oncogênicos integram-se ao DNA da célula hospedeira, replicando-se. E com isso, há alteração do material genético da célula hospedeira, promovendo o desenvolvimento de células cancerosas. Alguns vírus podem até mesmo possuir oncogenes, que são genes responsáveis por promover o desenvolvimento do câncer. Os oncogenes podem ser ativados por uma série de fatores, incluindo o contato com químicos mutagênicos, com radiação e com o próprio vírus. Apesar do papel de vilão, os vírus estão começando a ser empregados no tratamento de cânceres, principalmente os vírus oncolíticos, que são vírus que destroem exclusivamente células cancerosas.